Olá, meu nome é Adilson e eu sou supervisor do comercial e marketing da DDM Soluções em Cobrança, uma empresa que atua há 20 anos com soluções em recuperação de crédito. E hoje nós vamos falar sobre redução da inadimplência, que normalmente é considerado como o mal do século. A inadimplência é um mal conhecido dos gestores escolares e nos últimos anos, com o agravamento da crise, ela se tornou ainda mais preocupante. Mas quais são os direitos da instituição? Como criar medidas efetivas de recuperação de crédito sem deixar de seguir as leis que protegem os alunos? Quais os direitos da instituição? O gestor deve se envolver no processo de cobrança? Como identificar os perfis da inadimplência? Nós vamos ver aqui sobre o impacto da inadimplência nos dias atuais. O recebimento das mensalidades é a principal, se não a única fonte de renda das instituições de ensino. É a partir do pagamento realizado pelos responsáveis financeiros que escolas e cursos conseguem aperfeiçoar sua equipe docente, otimizar suas rotinas e investir nas melhorias da infraestrutura e em novos equipamentos para os alunos. Falando mais sobre o impacto da inadimplência, ela prejudica a coletividade, pois o cálculo da inadimplência é transferido para os alunos adimplentes. Atrapalha o pagamento das despesas da escola, que muitas vezes acaba atrasando o pagamento de fornecedores. Prejudica o pagamento de todos os funcionários, sobretudo os professores, impede a compra de novos materiais e recursos. Prejudica toda a rotina escolar, podendo inclusive prejudicar um ano letivo. Inviabiliza projetos de melhoria idealizados pelos gestores, atrapalha também o planejamento financeiro e prejudica o fluxo de caixa da instituição. De repente você fala assim, mas isso aí eu já sabia, mas eu tenho encontrado ao longo desses anos muitos gestores que não viram que a prioridade tem que ser dada a essa situação. Ele não pode deixar a inadimplência chegar num ponto tão alto a ponto de chegar e não ter muito o que fazer. Aí você tarde demais você aplicar alguma ação para essa redução. O mais importante é conhecer o perfil do consumidor inadimplente. Um estudo da área de análise de informações da Serasa Experian mostra o mais atualizado perfil do inadimplente brasileiro. Os homens são a maioria, com 50,9% dos inadimplentes. As pessoas que ganham de 1 a 2 salários mínimos é a mais atingida, 39,1%. Seguida dos que ganham até um salário mínimo, 38,8%. A maioria dos inadimplentes possui apenas uma dívida, 37,3%, mas 30,7% dos consumidores negativados possuem 4 dívidas ou mais. 19,4% dos inadimplentes têm idade entre 41 e 50 anos. Em segundo, no ranking estão os jovens de 18 a 25 anos, com 14,9% do total. Então você vê que nessa faixa etária de 41 a 50%, você encontra responsáveis, de alunos que estão entre 10 a 15 anos no ensino regular. E quando você vai para essa faixa de 18 a 25 anos, você consegue perceber que é a faixa etária de alunos que estão entrando no ensino superior. Mas quais são os direitos da instituição de ensino e quais são os direitos dos inadimplentes? A Lei 9.870 de 99 rege a relação financeira entre instituições de ensino particulares e os responsáveis pelo pagamento das mensalidades. Esse regulamento define que o aluno inadimplente não pode sofrer nenhum tipo de pressão do estabelecimento de ensino para pagar a dívida. Nós vamos agora entrar no direito dos estudantes, que são frequentar as aulas até o fim do período letivo, fazer as provas, receber as notas, solicitar documentos acadêmicos, não sofrer nenhum tipo de constrangimento, não ter seus documentos retidos, não ser penalizado pedagogicamente, realizar transferência para outra instituição, não ser desligado da instituição antes do ano letivo terminar. Agora nós vamos ver direitos das instituições. É importante lembrar também que antes de partir para as ações mais duras, as instituições devem tentar entender o que está acontecendo com as famílias. Prevenção da inadimplência é o que nós vamos ver. Quando a minha instituição deve agir?
Os motivos que levam a inadimplência a ocorrer são muitos e variam de acordo com o cenário de cada escola. Por isso, não há como definir uma regra que possa ser aplicada a todas as instituições para resolver o problema. O que fazer para acabar com a inadimplência na minha instituição? A inadimplência não é um mal irremediável. Há algumas medidas simples que devem ser adotadas pelos gestores e pela equipe financeira para conter esse problema. Como prevenir a inadimplência? Essa deve ser a pergunta que você se faz. Fique atento à renda familiar, consulte os serviços de proteção ao crédito, se possível, pois nós sabemos que alguns colégios não têm uma estrutura para isso, ou então, na ânsia da captação de alunos, de colocar o máximo de alunos para dentro, não é avaliado a renda familiar e assim poder, como posso dizer, prevenir que a médio prazo ou a longo prazo você tenha um problema na sua instituição. Manter um canal direto de comunicação com os pais, isso é muito importante, nós vamos ler e vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Informar os pais sobre os investimentos da escola. É importante também sempre passar para os pais de alguma maneira, para que ele entenda que toda a mensalidade paga em dia, isso se reflete na infraestrutura e na melhoria do espaço físico do seu filho, no caso do ensino regular. Premiar os bons pagadores. É importante a instituição conseguir ter dentro dela algumas regras sobre o pagamento com antecipação, né, um desconto que pode ser dado também. Então é sempre fazer com que o bom pagador ele consiga ser sempre influenciado a continuar com essa prática. Outra coisa também que é importante é o monitoramento e o controle e ações de reversão. Como assim? Enviar lembretes automáticos de cobrança é importante, controlar e monitorar os inadimplentes, você ter uma noção do crescimento da inadimplência na sua instituição e não deixar para que no fim do ano letivo você consiga fazer alguma coisa, porque já vai ser tarde demais. Ter um departamento de cobrança é muito importante, uma equipe preparada para poder realizar ações de negociação. Separar os perfis de inadimplentes, porque nós temos perfis como os esquecidos, os perdidos e aqueles que tiveram algum tipo de imprevisto. Mas isso é diferente, são diferentes perfis que nós vamos acabar analisando daqui a pouco. Eu convido a você a continuar aí conosco. Bom, mas quais são esses diferentes perfis e como agir? Podemos dividir os maus pagadores em dois grandes grupos. Os que entram em contato com a escola assim que percebem que não irão conseguir pagar e aqueles que esperam ser cobrados para se movimentar. Existem bem mais inadimplentes no segundo grupo do que no primeiro. Nós vamos ver aqui agora sobre o inadimplente eventual. Sabe que deve e quer pagar e sempre avisa quando percebe que vai atrasar. É preciso cobrá-lo com cordialidade, pois se sente constrangido e inseguro. Nós temos o inadimplente tímido. Diferentemente do eventual, ele não avisa e espera ser cobrado. Sempre tenta se justificar dizendo que não sabia do débito e que acreditava que alguém já havia quitado a dívida. Nós temos também o inadimplente indignado. Esbraveja e tenta intimidar a instituição para postergar o pagamento, o quanto ele puder. O que ele quer mesmo é não pagar e tenta desestabilizar o setor financeiro. Temos o inadimplente convicto. Esse sim. Conhece todas as formas de como evitar o pagamento e sabe argumentar muito bem sobre os direitos do inadimplente e os deveres da escola. É um profissional e exige um cobrador muito preparado. A conclusão que podemos chegar e que lição nós levamos com tudo isso? A inadimplência ocorre por diversos motivos e envolve toda a comunidade escolar. De um lado desta equação estão os pais e responsáveis que buscam a instituição particular como alternativa para driblar os problemas de ensino público e garantir uma educação de qualidade. Do outro lado estão as instituições de ensino, que dependem parcial ou integralmente do pagamento das mensalidades para que possam se manter e oferecer um ensino de qualidade. Bom, chegamos no final da nossa conversa sobre redução da inadimplência e eu espero que nós possamos ter ajudado a cada um de vocês a entender que a prevenção é importante para a redução. Não esperar a bomba estourar no final do ano letivo, mas que você possa acompanhar desde a captação até a conclusão do ano letivo. São várias situações que acontecem. Eu agradeço a todos pela presença de todos vocês e até a próxima.